Sexta-feira realmente foi um dia muito difícil, porque como várias pessoas que sentem necessidade de ter alguém para você admirar, eu tinha o Sérgio Moro como alguém para admirar. Você deixou de admirar, Cássia, como ministro da Justiça, sim. Como juiz que prendeu o maior ladrão da face da terra, ele continua tendo meu apreço. Só que eu ainda não tenho condição de explicar. Eu tenho feito alguns stories aqui, vocês têm visto. Mas eu penso que tem que ter mais argumentos para poder explicar essa personalidade do Sérgio Moro, que surpreendeu tanta gente, né? O papel que ele fez dia à noite na Rede Globo, levar prints, ele cedo, 7 horas da manhã, ele já tirou o print. Mas eu tô fechada com o Bolsonaro. Hoje teve um ministro, um juiz do STF, que vai analisar todas as provas que o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro mandou, e é o que Bolsonaro falou. Ele prefere que seja analisado para depois ninguém ficar com características errôneas. Ele não tem perfil de nada, ele tem perfil de oportunista. O perfil que ele tem é de oportunista, é triste, é decepcionante. Quinta-feira, quando eu fui dormir aliviada, porque o senador aqui do Espírito Santo, Marcos Duval, ele tinha ligado para ele tinha garantido que não ia sair. Por que tanto apreço pelo Valeixo e não apreço por nós brasileiros, que confiamos tanto nele? Ano passado, olha eu falando que não vou falar e tô falando. Ano passado, quando teve a questão da Vaza Jato, eu vi o Bolsonaro pegar ele pelo ombro e levar em estádio de futebol, botar a camisa do Flamengo. E eu quero dizer para vocês uma coisa: se vocês não querem me seguir mais, porque eu continuo fechada com o Bolsonaro, não posso fazer nada. Esse canal aqui é de psicologia, de psicanálise, de economia, de neurociência, de religião, de tudo. Esse canal, esse veículo de comunicação que eu tenho com vocês, é um veículo de comunicação para a gente conversar de tudo. E eu penso, eu acho que eu vou fazer o vídeo lá, eu trouxe até os livros para falar, eu trouxe até o livro para falar de obesidade, que a obesidade é doença, e a gente já fez um post aqui, já postou, mas eu acho que eu vou deixar para falar só lá no sobre obesidade. Obesidade e a imunidade, por que tantas pessoas que têm obesidade estão morrendo, por que a baixa imunidade, igual o diabetes, igual a pressão alta, igual as doenças autoimunes. Então, eu lamento pelas pessoas que não conseguem enxergar o que eu enxergo. Ah, mas você enxergava olha, o ato falho, ia falar Lula, o Sérgio Moro como uma das pessoas mais calmas, realmente. Todas as vezes que era postado no YouTube aqueles vídeos que ele estava fazendo interrogatório com aquele pessoal da delação, eu via nele uma tranquilidade igual aquele Sérgio embaixador que morreu, que a esposa dele até fez um filme e está no Netflix. Ontem, quando eu fiquei sabendo que esse embaixador Sérgio tem um filme no nome dele, me deu até um pouco de repulsa do nome Sérgio. Eu tô com a sensação de amargo na boca desde sexta-feira. Sexta-feira fiquei muito triste, até a hora que Bolsonaro foi falar e eu vi que ele foi mais verdadeiro, que ele foi mais honesto. E é aquela coisa que eu sempre falo, olha, fechei até o olho porque eu não quero nem ver. Eu sempre prefiro as pessoas transparentes do que as pessoas que têm esse jeito doce. Gente, será que não existe ninguém doce na face da terra? Será que não existe ninguém que é doce na face da terra? Será que não existe ninguém que a gente pode confiar? O Moro não sorria muito, mas a gente ia entendendo que era o jeito dele. Então, a gente não pode dizer que a calma dele era calma suspeita, porque eu analisei ele muito tempo, mas eu não percebi, ele não tem traço nenhum de transtorno nenhum. E o que ele fez, é muito fácil a gente dizer que ele tem um traço para justificar um mau caratismo, né? Uma falta de ética. Ele, quando leva print
da menina que ele foi padrinho de casamento com a esposa dele, chato, né? Então me mostrou um homem com a ética duvidável, ele quis justificar o porquê ele saiu. E por que saiu nesse horário, nesse momento? Porque o Bolsonaro não mandou ele embora, ele pediu para sair. E a gente vê vários vídeos dele em março falando que o Bolsonaro nunca pressionava ele. Então, eu sou transparente, eu sou verdadeira, uma das características que eu tenho é ser verdadeira. Uma das características que eu tenho é ser verdadeira, uma das características que eu tenho é ser uma pessoa que acredita nos outros. Então, assim, eu realmente fiquei assustada, eu realmente fiquei muito chateada, e se você pensa diferente de mim e quer me seguir, você vai ter que entender que eu tenho uma opinião contrária da sua no aspecto da política. Eu fico o tempo todo esperando entender o que levou o Moro a fazer aquilo. Qual foi a motivação? Porque ele teve uma motivação para fazer aquilo. Ele teve uma motivação. E ele entrou no Ministério da Justiça um gigante, né? A gente tinha ele como herói. Mas eu li várias crônicas, vários textos de várias pessoas, vários juízes, que eu fiz aquela recordação de várias coisas que ele falava. E aí eu lembrei do Joaquim Barbosa, o homem da capa preta, que ia votar até no Haddad, que ele não fez mais nada do que tinha que fazer. Então, eu penso que a gente colocou ele como herói porque a gente estava cansada desse regime de esquerda no Brasil. E quando ele consegue prender, mas prender facilitando. O Lula, na verdade, nunca ficou preso. O Lula ficou lá em Curitiba, né, numa suíte, lá no local que eles trabalhavam. Então, é tanta coisa que a gente às vezes passa por cima porque a gente não quer ver. Então a gente também está passando por cima das coisas do Bolsonaro. Não, porque é tão transparente, As coisas do Moro era tudo não velada. A do Bolsonaro ele bota e ele fala. Quando pergunta ele, e os mortos? Eu sou coveiro, para saber do coveiro, sabe? Então, eu quero que vocês sigam a Nara Rezende. Ela tem um Instagram aqui, deixa eu ver o nome dela, para vocês seguirem. E ela tem feito texto, ela é psicóloga, e ela tem feito textos maravilhosos. Deixa eu ver qual é o Instagram dela. Nara.rezende.psi, PSI. Aí vocês sigam, ela tem pouquinhos seguidores, segue ela lá, gente. Nara Rezende, essa aqui. Ela vai ter um live, segue lá e fala que eu que pedi para seguir. A menina maravilhosa, psicóloga. Eu li um texto dela lá no canal de YouTube. Ela vai fazer um live dia 30, às 4 horas da tarde. Como enfrentar o confinamento. Ela com uma amiga dela. Como é o nome da amiga dela, gente? Não tem o nome da amiga dela. Aí eu tô seguindo ela desde hoje que eu descobri. Aí eu coloquei aqui Nara Rezende Psi, Rezende com S. Parabéns por sua coragem. Eu fiquei 20 anos amordaçada e desde o dia 28 de outubro de 19 iniciei minha luta, fazer o certo, ocupar novamente o lugar de origem. Eu sou economista e psicóloga e a cada dia me encanto com seus textos e sigo divulgando seus textos. Já marquei na minha agenda e vou divulgar você, Nara Rezende, e quem vai falar com ela no dia 30 às 16 horas. Sigam ela lá, sigam, eu tenho certeza, e divulga ela para todo mundo. Então, eu tenho certeza que ela tem algo a explicar. Ela é psicóloga e ela, como eu, é conservadora. Ela tem a mesma opinião minha, ou eu tenho a mesma opinião dela. E a gente tem que ter os iguais, né, da neurociência ali, ó, do livro de neurociência aqui. A gente tem os iguais para a gente poder seguir em frente. Então, a gente tem que ter essa maturidade de caminhar com os iguais. E aí, sempre a gente tentava se acostumar com o jeito das características estranhas, porque Bolsonaro tem uma personalidade totalmente, aí eu diria que pelo método Davi Maldavas, que eu fiz a aula ontem até 2 horas da tarde,
Ele é o fálico genital, ele tem aquela característica over. Eu sou fálica genital, pelo método ADL. Não é que eu sou fálica, pelo método ADL, do método Davi Moldavsky. E é o método projetivo de Davi Moldavsky, até o que eu vou fazer a minha tese de doutorado. O Bolsonaro é a mesma coisa, ele é over. E eu sempre comparava o Sérgio Moro com a Michele, esposa do Bolsonaro, mais quieta, mais comedida, de atos pequenos. E aí a gente é surpreendida com uma característica dessa. Quando eu fiquei sabendo, 9 horas da manhã, que ele ia fazer uma comitiva de comitiva de jornalistas, nunca eu pensei que fosse para ele pedir para sair. E eu fiquei esperando até a tarde, quando ele não tinha protocolado ainda, para ele se arrepender. O que a Carla Zambelli fez foi o que eu faria, a mesma coisa que eu faria. Eu pediria, eu prometeria, eu ia implorar, se eu estivesse lá no papel de deputada. Só que eu cada dia chego mais a uma conclusão. Se eu já tinha essa conclusão fechada dentro de mim, cada dia eu tenho mais. Eu jamais posso estar na política, eu não tenho estômago. O que aconteceu sexta-feira, eu passei mal, eu me senti mal fisicamente. E olha que eu tinha à noite grupo de terapia. Então, assim, eu me senti traída, eu me senti, nossa, desde 2015, quantas vezes eu fui para a rua, quantas vezes eu fui defender a Lava Jato, e não tem nada de errado, eu penso, né? Agora é só eu penso, em ter prendido e destruído essa maior quadrilha da Odebrecht, com esses todos políticos do PT. Só que assim, não são só os políticos do PT, tem também os políticos do PMDB, do DEM, e eu não sei se vocês já ouviram falar de Jorge Soros, e eu não quero falar, porque é um assunto muito polêmico, mas eu acredito que o Jorge Soros ele quer dominar a América Latina. O Brasil é um dos únicos locais que ainda é de direita, ainda é conservador. Só que o Moro, aí a gente para e fala, gente, quando estava todo mundo sendo preso pelos esses governadores arbitrários, ele não estava fazendo nada. Bolsonaro indignado, e ele não estava fazendo nada. E ele falando que tinha que cumprir o que o governador falasse. O Moro é abortista. O Moro é a favor de algumas coisas que eram diferentes do Bolsonaro. Mas como ele era o herói, e nós brasileiros precisamos de um herói, a gente precisa de um herói, tanto que Bolsonaro é o anti-herói. E a gente vai se apegando, aí a gente se apegou ao Ayrton Senna morre. Depois a gente se apega aos heróis dos esportes, aí, sabe? Aí vem, a gente se apega, botou ele com roupa de super-homem, ainda mais que ele tinha aquela carinha meio de super-homem. Só que assim, eu custa acreditar que ele fez isso tudo porque ele quer ir para a política. Eu custa acreditar. Eu custa acreditar que eu custa acreditar, gente. Mas eu vou fazer um vídeo para falar só disso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa. O Mandetta não era aquele cara que Bolsonaro protegeu. Bolsonaro, ano passado, na época da Vaza Jato, Bolsonaro abraçou ele e nós abraçamos. Talvez o Moro seja aquele homem muito controlado, que aprendeu nos 22 anos na magistratura, como juiz, ser muito Bolsonaro, muito, muito controlado. Hoje eu não estou fazendo ato falho, não, eu estou cansada, que são 1h da manhã, e eu trabalhei hoje até, e eu ainda tive uma reunião com a minha equipe pela plataforma, que a gente está com a nova plataforma. Então, e eu dei um jeito nessa perna, gente, aqui, eu estou com o Biofenac aqui, dei um jeito, fiquei sentada em cima da perna, dei um jeito. Então, aí eu vejo Dória falando que vai sucatear algumas coisas de São Paulo para a China. A gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar valente, a gente tem que continuar acreditando, fechado com o Bolsonaro. Ontem, no Twitter, que é no Twitter que sobe essas hashtags e dão muitos seguidores. Então, o Brasil tem muito dinheiro, e olha que o Brasil foi roubado desesperadamente. Mesmo assim, a gente não quebrou. E eu vi vários lugares falando certas coisas.
é ainda muito decepcionante. Eu lembro que no sábado, quando eu acordei, que eu dei aula o dia todo sábado, e ontem eu fiz aula também, eu tive a sensação que eu não queria que aquela sexta-feira tivesse acontecido. Eu não queria, mas aquela sexta-feira aconteceu. E aquela sexta-feira aconteceu e a gente tinha que engolir aquela sexta-feira. Imagina nós que não colocamos o Moro como ministro. E aí Bolsonaro, quando fala, que aí começa tudo daquele dia no aeroporto, no dia 30 de março de 2017, onde Bolsonaro, igual uma criança feliz, vê o herói dele lá no aeroporto e fala, filma, filma. Eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Eu me recordei no Rock in Rio, quando eu fui num shopping, no outro dia no Rock in Rio, eu vi Padre Fábio de Mello. Eu falei, filma, filma, filma. Aí passei perto, aí o Padre Fábio de Mello falou comigo, não me ignorou. Então, eu vi o Bolsonaro igual uma criança vendo o herói. E aí o Moro não cumprimentou. E o Moro cumprimentava várias pessoas. Eu acho que o Moro nunca imaginou que o Bolsonaro seria o presidente da República. E aí o Moro se aproximou de Bolsonaro no segundo turno. E eu lembro que a Rosângela falava muito de alternância de poder. Nada demais isso. Todos nós queríamos alternância de poder. A Rosângela Moro. E, de repente, o Moro quis encontrar com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou, não vou encontrar agora não. Porque se encontrar agora, eles vão dizer que eu sou igual Álvaro Dias, que ficou o tempo todo falando que ia botar o Sérgio Moro como ministro da Justiça, e Álvaro Dias teve 1 ou 2% de votos. Então, e aí ele, 3 dias depois, eleito, aí 4 ou 5, aí o Moro foi na casa dele e fecharam. Mas eu penso que o Bolsonaro aprendeu, eu penso que eu aprendi, e eu penso que cada um de nós tem que ter aprendido alguma coisa nesse fatídico final que não foi feliz. E tem aquela frase do Abraham Lincoln que eu acho que cabe nesse momento. Abraham Lincoln e suas frases, né? Suas frases maravilhosas. Vocês viram esse vídeo? Vou botar aqui para vocês verem. Peraí. Legal. Vai, Dá licença, pessoal. Pois vocês tietam ele. Deixa eu passar. E aí eu escrevi aqui, Bolsonaro ficou com a cara no chão, né? Eu vi esse vídeo lá no dia 30 de março de 2017. Esse vídeo sempre me deixou intrigada, onde o deputado federal Bolsonaro vê no aeroporto o então herói de todos nós, juiz Sérgio Moro. Mas hoje na sexta-feira, porque a Tia Atualizei também postou esse vídeo. Mas hoje, ao ver de novo, tive um olhar triste, muito triste, por sinal. E aí o que eu escrevi? Pois é, passado o impacto da saída de Sérgio Moro do governo, o interessante é que não é a saída, e sim como ele saiu. Todos nós abraçamos e sofremos com Moro em todo o processo de perseguição do Intercept, nas dificuldades do projeto anticrime no Congresso Nacional. Estávamos todos unidos por um bem comum. O Brasil que está sendo reconstruído por nós brasileiros, que somos nós que estamos reconstruindo o Brasil. Com uma análise mais fria e crua, Moro escolheu o pior dia, pior hora e pior minuto para pedir demissão. Estamos enfrentando uma das piores crises que já passamos. Crise na saúde, crise na economia e crise no psiquismo. O presidente é bombardeado por todos os lados com a intenção de derrubá-lo, para poder obter novamente os sujos privilégios. Moro pode ser criticado por qualquer coisa, exceto por ingenuidade. Não acredito que ele é psicopata, não acredito que ele é narcisista, não acredito nada disso, não acredito que ele tem transtorno mental nenhum. Ele fez tudo com muita consciência. E Moro sabia do seu prestígio e o que o seu nome significava para o governo Bolsonaro e o dano enorme que a sua demissão causaria. Friamente, em um momento de união, de força e coragem, que o nosso país precisava de pessoas fortes para lutar pela nação. Ninguém que pensasse no Brasil tomaria tal decisão. Um soldado que abandona a batalha no pior momento,
silêncio de Moro durante a crise do Covid, seu apoio a governadores e prefeitos imorais, seu alinhamento em relação às barbáries dos policiais nas ruas durante a crise e as esdrúxulas decisões do STF ou a perniciosa atuação da OAB alimentam o que acredito que Moro jamais esteve alinhado com o governo federal. E a nós cabe seguir em frente e fazer com que o Brasil seja maior que isso tudo. Não vamos retroceder. Não vamos retroceder 1 milímetro. Outros capazes virão. Estaremos juntos com o presidente Bolsonaro. Eu estou fechada com o presidente Bolsonaro. E se lá na frente ele também for uma descoberta desse jeito, vou vir de novo e falar mais um que me decepcionou. Penso que não. Penso porque ele é muito transparente. Aí, a frase do Abraham Lincoln, que é aquela outra frase que eu gosto muito, que é conhecer uma pessoa dá poder. E muitas pessoas estão falando que Moro foi picado pela mosquita azul, né? Pela mosca azul. Aí Abraham Lincoln falou, você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Fechado com Bolsonaro. Então, é muito difícil. E isso que a gente está vivendo é muito difícil, é muito difícil. Então, de novo, eu estou fechada com Bolsonaro, eu estou fechada com Bolsonaro. Eu não sei ainda o que falar com relação a essa atitude do Moro, mas eu estou fechada com Bolsonaro. Cássia Rodrigues, economista, ciências econômica e política, neurocientista, doutoranda em psicologia, economista, administrativo financeiro, gestão de pessoas, psicóloga, está fechada com Bolsonaro. Duvido que Bolsonaro seja mau caráter, porque se realmente ele for mau caráter, a gente tem que deitar e nunca mais acordar, porque é onde a gente vai confiar. Então, a gente tem que ter essa capacidade de acreditar nele. A gente tem que ter essa capacidade de acreditar nele. E é isso que eu quero pedir a vocês. A gente tem que fechar com o Bolsonaro. Ele perdeu pouquíssimos seguidores, mas eu vi a Joyce Hasselman fazer uma live falando que Moro vai ser presidente da República. Ela teve pouquíssimas curtidas e muito dislike. Ela teve poucos likes e muitos dislikes. E aí eu gosto muito quando o Alexandre Garcia, que fez análise ontem à noite, Alexandre Garcia falando, quando a gente tem 80 anos, a gente espera mais para analisar os fatos. O Fernando Henrique é bem velhinho, mas não esperou, já virou, falou que Bolsonaro tem que renunciar ou se suicidar. Gente, não é caso para Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas se suicidou. Então, na verdade, eu acho que todo mundo que torcia para o Brasil dar certo ficou decepcionado. Houve pessoas que estão acreditando no Moro, normal, mas eu escolhi acreditar em Bolsonaro. Eu escolhi. Ele, quando foi eleito, quando eu votei lá 17, o vice era o Mourão, não tinha Sérgio Moro só tinha Paulo Guedes, né? Que é o posto Ipiranga dele. Hoje de manhã ele levou o Paulo Guedes, levou a ministra Tereza, levou o rapaz do Banco Central para poder dar validade às coisas que ele falou. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa consciência. Hoje o vídeo não é ainda para falar do Sérgio Moro, porque eu não sei nem o que falar ainda. Eu não sei. Hoje foi lá para o STF para julgar as questões do... Deixa eu ver aqui. Foi para julgar as questões do Bolsonaro e que julgue logo. Celso de Mello autoriza a abertura do inquérito para investigar se Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O Aras, o PGR Aras que pediu para investigar. E o Bolsonaro quer que investigue. Mas eu gostei demais do que Bolsonaro hoje postou. E eu acho que a gente tem que acreditar mais em Deus. Eu acho que está na hora da gente acreditar mais em Deus. Deixa eu ver aqui. Está na hora da gente acreditar mais em Deus. Hoje o Bolsonaro postou isso aqui, ó. E eu repostei, gente.
postou isso aqui, um versículo da Bíblia, e eu vou falar com vocês. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Esse é o Bolsonaro que a gente acredita, né? E eu fiz esse post também aqui de um indiano. Perguntaram a um grande matemático indiano não árabe, Al-Kazak, sobre o ser humano, e ele respondeu: se tiver ética, ele é 1. Se também for inteligente, acrescente 0, ele será 10. Se também for rico, acrescente mais 0, ele será 100. Se também for belo, acrescente 0, ele será 1000. Mas se perder um 1, que corresponde a 0, então perderá todos os seus valores e restarão apenas zeros. E aí hoje fizeram essa postagem, eu gostei dessa postagem e eu coloquei. Então, o que permeia a vida das pessoas é a ética. Bolsonaro ficou 26 ou 28 anos lá como deputado federal e nunca se tem nada a falar dele. E troca de ministro aconteceu em todos os outros governos. Tanto que na época que o Lula ia ser condenado, que o Moro expõe aquele áudio do telefone do Lula, a Dilma sabia e ofereceu a Lula a Casa Civil. E aí o Moro botou isso para todos nós ouvirmos e a gente foi para a rua. E impeachment só se faz quando a população está contrária ao presidente. O Collor, a população estava contrária, a Dilma, a população. Impeachment não é esses políticos que determinam, somos nós. O poder emana de nós. E pelo que eu vejo, o número de pessoas que estão ainda acreditando no Bolsonaro é muito maior do que o número de pessoas que não acreditam. E eu penso que as pessoas que acreditavam em Bolsonaro por Moro não são dignas de Bolsonaro. Tá? Eu votei em Bolsonaro independente do Moro. E eu tenho um apreço pelo Bolsonaro. Ah, mas a senhora também tinha pelo Sérgio Moro. Tinha. Pior que tinha. Mas eu tô aqui para falar o que esse homem fez, que fez esse canto da sereia com todos nós, por uma coisa que ele tinha que fazer, igual o da capa preta, Joaquim Barbosa. E nós, com a nossa sede de heróis, a gente acreditou nele. Mas eu acreditei nele, tá? Espero que vocês realmente entendam. Se você não gosta do meu canal, não fica aqui tentando me dar lição de moral, não. Eu acho que você tem que fazer o seu canal. Porque você não tem que ficar me dando lição de moral. Eu sigo a quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou um ser livre, a gente vive na democracia, tá bom? Porque eu não vou no canal de ninguém para dar lição de moral em ninguém. Então, eu acho que realmente a gente tem que ter essa consciência. Se vocês acreditam no Moro, sigam a vida de vocês. Eu tô fechada com o Bolsonaro, tá bom? Tchau. Beijo. Vou lá pro canal de YouTube falar sobre obesidade. Vou falar lá. Tô com os livros aqui. Vou falar sobre obesidade. O que é que eu vou falar lá? Vou começar falando assim, ó. Vai correndo pra lá. Vou começar falando assim, ó. Gordura é doença? Obesidade é uma doença crônica que envolve a inflamação contínua do corpo, que é o que leva ao aparecimento de inúmeras doenças, como diabetes, cardiopáticas, hipertensão e até certos tipos de tumores. Então, lá a gente vai falar sobre obesidade é doença. Obesidade é doença? A gente vai falar sobre isso. Corre lá. Estudei para falar sobre isso. Ah, vou falar também sobre, deixa eu ver o que eu estudei aqui. Vou falar sobre comer compulsivamente, tá bom? Lá no canal de YouTube é Doutora Cássia Rodrigues. Vamos esperar a verdade do Jair Messias Bolsonaro. Beijo. Fechado com Bolsonaro. Tchau. Tchau, gente. Meu YouTube é Doutora Cássia Rodrigues.